Boa tarde a todos. Estamos retornando do intervalo regimental. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum. Antônio Carlos Domingues, presente. Benedito Roberto Meira, presente. Chiara Ranieri Baceto, presente. Edmilson Marim da Silva Júnior, presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Estela Alexandre Almago, presente. Fabiano André Lucas Mariano, presente. Guilherme Berriel Cardoso, presente. José Roberto Martins Segala, presente. Júlio César Aparecido de Souza, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo, presente. Manuel Afonso Lozila, presente. Marcelo Roberto Afonso, presente. Marcos Antônio de Souza. Milton César de Souza Sardim, presente. Ubiratã Cássio Sanches. Vanderlei Rodrigues Júnior, presente. 15 vereadores. 15 vereadores presentes, a quórum regimental. Reabertos os trabalhos da sessão do dia 20, da 26ª sessão ordinária, do dia 29 de julho de 2024, às 15 horas e 50 minutos. Iniciaremos agora a ordem do dia. Segunda discussão, projeto 08524, projeto de lei de número 1524, que autoriza o Executivo a ceder bens móveis de propriedade do município de Bauru a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, Indurb. De autoria da Prefeita Municipal, referido processo está em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar, aprovado. Próximo processo, 07524, projeto de emenda à lei orgânica que altera e dá nova redação ao artigo 195 da Lei Orgânica do Município de Bauru, de autoria dos vereadores Benedito Roberto Meira, Chiara Ranieri, Edmilson Marim da Silva Júnior, Guilherme Berriel, José Roberto Martins Segala, Luiz Eduardo Penteado Borgo e Ubiratã Cássio Sanches. Referido processo está em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar, aprovado. Próximo processo, 08224, projeto de resolução que dá nova redação ao parágrafo único do artigo 35 da resolução 588, de 14 de março de 2023, assinaturas eletrônicas em contratos, de autoria da mesa da Câmara. Referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permanecer como estão, os contrários queiram se manifestar, aprovado. Passaremos agora em primeira discussão. Faltou 100. Processo 124. Projeto de lei que institui no calendário oficial do município de Bauru o Dia do Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e a Semana Municipal do Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, de autoria do vereador Roberto Martins Segala e o Ubiratã Cássio Sanches. Referido processo está em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permanecer como estão, os contrários queiram se manifestar, aprovado. Passaremos à primeira discussão, processo 12723, projeto de lei de número 3423, que institui no âmbito da administração direta e indireta os benefícios, salário, família, licença, tratamento, saúde, auxílio, reclusão e a licença maternidade e paternidade, revogando o dispositivo da Lei Municipal 1574, de 7 de maio de 1971, os artigos 54, 55, 56, 57 e 58 da Lei Municipal 5.397, de 6 de outubro de 2006, bem como as leis municipais 5.229, de 23 de dezembro de 2004, número 5.724, de 20 de março de 2009, e número 7.079, de 19 de junho de 2018, e número 7.346, de 23 de junho de 2020, de autoria da Prefeita Municipal. Existem 5 emendas de diversos vereadores ao senhor primeiro secretário para leitura. Na sequência, tem que passar na Comissão de Justiça, de Economia e de Previdência. Emenda supressiva e modificativa. Suprima-se o
Parágrafo 1º do artigo 4º do projeto de lei 34/23, que institui no âmbito da administração direta e indireta os benefícios salário, família, licença, tratamento, saúde, auxílio reclusão e licença maternidade e paternidade, revogando dispositivos da lei municipal número 1574, de 7 de maio de 1971, os artigos 54, 55, 56, 57 e 58 da lei municipal número 5397, de 6 de outubro de 2006, bem como as leis municipais 52, 29, de 23 de dezembro de 2004, número 57/24, 5724, de 20 de março de 2009, número 7079, de 19 de junho de 2018, e número 7346, de 23 de junho de 2020. Da nova redação ao parágrafo 2º do artigo 4º, transformando o parágrafo único. Artigo 4, parágrafo único. Se o segurado preso vier a falecer na prisão, o benefício será transformado em pensão por morte. Essa é a emenda supressiva número 1. Emenda modificativa número 2. Suprima-se o parágrafo 6º do artigo 13 do projeto de lei número 34/23, que institui no âmbito da administração direta e indireta os benefícios salário família, licença, tratamento saúde, auxílio reclusão e licença maternidade e paternidade, revogando dispositivos de lei no municipal número 1574, de 7 de maio de 1971, os artigos 54, 55, 56, 57 e 58 da Lei Municipal 5397, de 6 de outubro de 2006, bem como as leis municipais 5229, de 23 de dezembro de 2004, e número 5724, de 20 de março de 2009, número 7079, de 19 de junho de 2018, e número 7346, de 23 de junho de 2020. Da nova redação ao caput do artigo 13 e aos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Artigo 13. Ao servidor ou servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 12 anos de idade, incompletos, e adolescentes entre 12 e 18 anos de idade, nos termos dos artigos 2º e 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive para a constituição de família monoparental, serão concedidos 180 dias de licença remunerada, denominada como salário maternidade. Aí o parágrafo 1º, o salário maternidade é devido ao servidor ou servidora, independentemente de mãe biológica ter recebido o mesmo benefício quando do nascimento da criança. Salário maternidade não é devido quando o termo de guarda não contiver a observação de que é para fins de adoção. Para a concessão do salário maternidade, é indispensável que conste da nova certidão de nascimento da criança ou do termo de guarda o nome da servidora ou do servidor adotante ou guardião, bem como se, no caso de guarda, de que esta é para fins de adoção. A licença remunerada por adoção deverá ser requerida no prazo máximo de 30 dias a contar da data de expedição do termo de adoção ou do termo de guarda para fins de adoção, e será concedida tão somente mediante a sua apresentação. Bauru, 29 de julho de 2024, assinado por diversos vereadores. Nós temos ainda a emenda modificativa de número 3. O caput do artigo 17 do projeto de lei 34/23, processado sob o número 127/23, que institui no âmbito da administração direta e indireta os benefícios salário família, licença tratamento saúde, auxílio reclusão, licença maternidade e paternidade, revogando os dispositivos da Lei Municipal 1574, de 7 de maio de 1971, os artigos 54, 55, 56 e 58 da Lei Municipal 5397, de 6 de outubro de 2006, bem como as leis municipais 5229, de 23 de dezembro de 2004, número 5724, de 20 de março de 2009, e número 7079, de 19 de junho de 2018, assim como o número 7346,
de 23 de junho de 2020, passa a ter nova redação. Artigo 17. Pelo nascimento ou adoção dos filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 20 dias consecutivos, cujo afastamento será considerado como de efetivo exercício para todos os fins. Bauru, 29 de julho de 24. Emenda modificativa número 4. Emenda modificativa. O caput do artigo 19 do projeto de lei 34/23. Processado sob o número 127/23, que institui no âmbito da administração direta e indireta os benefícios salário família, licença, tratamento de saúde, auxílio reclusão e a licença maternidade e paternidade, revogando o dispositivo da Lei Municipal 1574, de 7 de maio de 1971, os artigos 54, 55, 56, 57, 58, da Lei Municipal 53/97, de 6 de outubro de 2006, bem como as leis municipais 52 e 29, de 23 de dezembro de 2004, número 5724, de 20 de março de 2009, número 7079, de 19 de junho de 2018, 7346, de 23 de junho de 2020, passa a ter nova redação. Artigo 19. Os pedidos de licença para tratamento de saúde deverão ser instituídos com documento médico assinado por médico ou dentista, estipulando o período necessário da licença. Bauru, 29 de julho de 2024. Emenda modificativa número 5. O parágrafo 3º do artigo 21 do projeto de lei 34/23, processado sob o número 127/23, que institui no âmbito da administração direta e indireta os benefícios salário família, licença tratamento de saúde, auxílio reclusão e licença maternidade e paternidade, revogando dispositivos da Lei Municipal número 1574, de 7 de maio de 1971, e os artigos 54, 55, 56, 57 e 58 da Lei Municipal 53/97, de 6 de outubro de 2006, bem como as leis municipais 52 e 29, de 23 de dezembro de 2004, e 57 24, de 20 de março de 2009, número 70 e 79, de 19 de junho de 2018, e número 7346, de 23 de junho de 2020. Passa a ter a seguinte redação. Artigo 21. Parágrafo 3º. Caso a data da perícia médica aconteça posteriormente ao término de afastamento, deverá o servidor retornar às atividades somente após a realização da perícia que o considere apto para o trabalho. Bauru, 29 de julho de 2024. Lido, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Deferido, vereadora. Eu requero que as emendas sejam apreciadas nas comissões em bloco. O pedido da vereadora está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis para a sua questão, os contrários queiram se manifestar, aprovado. As emendas necessitam de parecer das comissões Justiça, Economia e Previdência. Ao presidente da Comissão de Justiça para nomear relator. Senhor presidente, eu acho que a vereadora Estela foi nomeada inicialmente, então eu mantenho a vereadora Estela como relatora. Eu opino pela normal tramitação da matéria. Demais membros. Vereador Manuel Luzila. Acompanha a relatora. Vereador Edson. Acompanha a relatora. Vereador Edmilson. Acompanha a relatora. A Comissão de Justiça dá pela normal tramitação, presidente. Economia. A próxima comissão. Economia. Economia para nomear relator. Eu indico a vereadora Chiara. Eu dou pela normal tramitação. Demais membros. Vereador Beto. Sigo a relatora. Vereador Marcelo. Acompanha a relatora. Vereador Bira não está presente, nomeamos a DOC. O vereador Guilherme Berriel, a DOC. Só um minutinho, vereador. Vou colocar o nome do vereador Berriel está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra em votação. Os favoráveis para essa comissão, os contrários queiram se manifestar, aprovado. Vereador compõe a comissão ad hoc. Acompanha a relatora.
Comissão de Economia dá pela normal tramitação. O presidente da Comissão de Previdência, para nomear relator. Vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. Senhor presidente, peço prazo para apresentar o parecer. O projeto está fora da pauta. Próximo processo, 05424, projeto de lei que altera e dá nova redação a dispositivo de lei municipal 4.271, de 29 de dezembro de 1997, isenção de IPTU, de autoria do vereador Edmilson Marim da Silva Júnior. Presidente, eu presto sobrestamento de 15 sessões desse projeto. O pedido está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar, aprovado. O projeto estará sobrestado por 15 sessões. Próximo processo, 10924, projeto de lei que institui no calendário oficial do município de Bauru a Semana Municipal do Samba, a ser celebrada anualmente na primeira semana do mês de dezembro, de autoria da vereadora Estela Almagro. Referido processo está em discussão, a autora pede a palavra e a terá até 10 minutos. Ronaldo, projeto. Apenas rapidamente para dizer que nós realizamos a audiência pública envolvendo lideranças do setor de cultura, né? Não apenas produtores culturais, agentes, mas aquelas pessoas que vivenciam políticas estabelecidas, inclusive, a partir das parcerias com a universidade, como é o caso do projeto Samba na Cidade, coordenado pela professora Kelly da Unesp. E foi uma audiência rica do ponto de vista do conteúdo do resgate, dessa que é um dos itens da nossa cultura nacional que precisa ter a dimensão exata da sua preservação e da sua valoração. Nós separamos ali a fala de alguns dessas lideranças que estiveram na audiência, que também consideram importante e relevante que nós possamos reconhecer esta Semana Municipal, que não é uma semana somente de música, mas de resgate da cultura e da história, que também caminha junto com o samba, a chegada do samba no nosso país. E toda a questão étnico-racial, religioso, não é? De resgate que é preciso preservar-se, divulgar-se e valorar do ponto de vista da cultura e da política de cultura no âmbito do município. Por favor, as falas separadas, TV Câmara. Sou Ivo de Paula Fernandes, mais conhecido como Ivo Presidente. Eu atuo no samba há mais de 20 anos e confesso que fico emocionado em vir a essa tribuna e saber que, numa casa de leis, a cultura do samba vai ser valorizada para todos os cidadãos que acompanham o nosso trabalho. Bauru tem uma vocação muito grande para o samba, e o samba se faz presente na vida de muitos cidadãos aqui. Essa Semana do Samba, ela vem contemplar essa vocação e vem contemplar também um samba, diga-se de passagem, que versa muito sobre a nossa negritude, aos nossos periféricos, as pessoas que estão no dia a dia, no cotidiano dessa cidade. Então, essa Semana do Samba, ela vai não só movimentar culturalmente, mas economicamente, na parte da saúde mental de todos, porque vai trazer melhorias a toda a sociedade bauruense. Muito obrigado. Dizendo que eu acredito muito na cultura, eu aprendo e aprendi muito com o samba, com o Ivo particularmente, com o Tobias na escola de samba, e acho que temos muito a agregar com essa proposta. Parabéns, vereadores, parabéns. Que bom que o poder público inteiro está aqui também disposto, pelo que eu entendi. Eu vejo isso como uma disposição, né, vereadora? Uma disposição de levar para frente.
E que bom que a gente está aqui discutindo propositivamente a Semana do Samba. Obrigado. Bem, esta que é a proposição 109 de 2024 vem no escopo desse debate que a gente acompanha na pauta cultural desde 2021, quando chegamos a esta casa. E ela será a semente de um debate maior, que nós também estamos fazendo pelo mandato, e que quer discutir a política de fomento à agenda cultural do município. E o estabelecimento e o reconhecimento do samba, do carnaval, das escolas, como patrimônio imaterial cultural da nossa cidade. E estabelecer diretrizes e prazos para que os governos, sejam eles quem forem, independente do CPF que estiver à frente do comando da cidade, haja compromissos objetivos alicerçados em debates democráticos, como esse que houve, e tantos outros, que aqueles que produzem a política cultural do município, entre os quais a do samba, estão sedimentando e fazendo em reuniões públicas e audiências públicas como essa. Obrigada, presidente. Referido processo continua em discussão. Ninguém queira fazer uso da palavra. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Próximo processo, 114/24, projeto de resolução que autoriza a doação de diversos bens da Câmara Municipal à Prefeitura Municipal de Bauru, de autoria da mesa da Câmara. Referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Próximo projeto de resolução que estabelece condutas permitidas e proibidas no âmbito da Câmara Municipal de Bauru durante o período eleitoral, de autoria da mesa da Câmara. O processo encontra-se na Comissão de Justiça. Ao presidente da Comissão de Justiça, vereador Meira, para nomear relator. Senhor presidente, eu nomeio a vereadora Estela como relatora. Presidente, considerando a complexidade da matéria e a nosso ver a necessidade de ajustes, nós solicitamos prazo para a emissão do parecer. Está fora da pauta. Passaremos agora à discussão única. Eu vou fazer a leitura dos processos. De ordem, senhor. Fora os vetos. Questão de ordem. Deferido, vereador Luzila. Gostaria que os processos em discussão única fossem apreciados todos em conjunto, com exceção dos processos 144/24, 145/24 e 149/24. O pedido do vereador está em discussão. Ninguém queira fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Processo. Vamos apreciar os vetos, então, nesse momento. Processo 144/24, veto parcial autógrafo 7921, que dispõe sobre a permanência do profissional fisioterapeuta nas maternidades públicas e privadas do município de Bauru, de autoria da prefeita municipal. O veto encontra-se na Comissão de Justiça. O relator é o vereador Edson. O senhor deseja emitir o parecer? Senhor presidente, solicito prazo para emitir o parecer. Está fora da pauta. Próximo veto, 145/24, veto parcial autógrafo 7922, que dispõe sobre a criação de estacionamento para bicicletas em locais abertos à frequência de público e da outras providências, de autoria da prefeita municipal. O veto encontra-se na Comissão de Justiça. A relatora é a vereadora Estela. Deseja emitir parecer, vereadora? Sim, presidente. Nosso parecer é pela ilegalidade e inconstitucionalidade do veto ao autógrafo. Ao presidente da comissão, para os demais membros. Dar voto. Vereador Manuel Luzila. Eu peço... Deixa eu só dar uma olhada aqui, Ronaldo, porque eu já...
É o último parágrafo do consultor. Eu acompanho o parecer da relatora, baseado, inclusive, no parecer do consultor jurídico, né, que consta de folhas 13, né, do processo e, obviamente, é acompanhado e o raciocínio pela relatora. Então, eu acompanho o voto da relatora. Vereador Edmilson. Eu acompanho a relatora. Vereador Edson. Acompanho a relatora. Senhor presidente, a Comissão de Constituição e Justiça dá pela ilegalidade e inconstitucionalidade do veto. O parecer será incluído na pauta na próxima semana. O próximo veto, 149-24, veto parcial autógrafo 7927, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução de Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2025 e da outras providências, artigo 30 a 84. O veto encontra-se na Comissão de Justiça. O relator é o vereador Lozila. Deseja emitir o parecer, vereador? Senhor presidente, o consultor jurídico da Casa já fez as suas considerações, né? Ele fez uma recomendação de que, neste caso, nós pudéssemos ouvir, inclusive, o financeiro e a contabilidade da Casa. Por isso, eu já fiz um requerimento ao consultor financeiro e contábil da Casa para que possa se manifestar a respeito dessa sugestão do consultor jurídico. Portanto, eu aguardo a resposta do consultor financeiro da Casa. Está fora da pauta. Agora nós vamos fazer a leitura e votação em bloco dos demais projetos em discussão única. Processo 141-24, projeto de decreto legislativo da denominação de praça Adelaide Reis de Magalhães a um sistema de lazer localizado no residencial Fazenda da Mata, nesta cidade de Bauru, minuta 31/2024, autoria Edson Miguel Jesus. Processo 142-24, projeto de decreto legislativo que dá denominação de estrada municipal Teófilo Martins a uma estrada municipal, de autoria do vereador Marcelo Afonso. Processo 143-24, projeto de decreto legislativo que dá denominação de rua Maria Aparecida Barbosa a uma via pública da cidade, de autoria Biratã Casso Sanches. Processo 147-24, projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão bauruense ao pastor Danilo Alves Mesquita, de autoria deste vereador Vanderlei Rodrigues Júnior. Processo 150-24, projeto de decreto legislativo que dá denominação de rua Sargento PM Antônio Carlos Soares Teche a uma via pública da cidade, de autoria vereador Edmilson Marinho da Silva Júnior. Processo 157-24, projeto de decreto legislativo que dá denominação de rua Felipe Duran Merino a uma via pública da cidade, autoria vereador Fabiano Mariano. Processo 159-24, projeto de decreto legislativo que dá denominação de rua Pastor Astério Anor Sanches Madureira a uma via pública da cidade, autoria vereador Biratã Casso Sanches. Processo 160-24, projeto de decreto legislativo que dá denominação de rua Anita Bigeni Ismagnotto a uma via pública da cidade, de autoria Biratã Casso Sanches. Processo 161-24, projeto de decreto legislativo que dá denominação de rua Maria Elisa de Fontes Abreu a uma via pública da cidade, de autoria do vereador Biratã Casso Sanches. Processo 162-24, projeto de decreto legislativo que dá denominação de rua Edivaldo Cesário a uma via pública da cidade, de autoria Júlio César Aparecido Souza. Processo 163-24, projeto de decreto legislativo que dá denominação de rua Pastora Luciana Indalécio Incesco a uma via pública da cidade, de autoria Guilherme Berriel Cardoso. Processo 164-24, projeto de decreto legislativo que dá denominação de rua
Liliane Gisele Cruz a uma via pública da cidade, de autoria vereador Guilherme Berriel Cardoso. Processo 165/24, projeto de decreto legislativo que dá denominação de praça, professor Dr. Luiz Cassati Álvares, a uma área verde localizada no loteamento residencial Fazenda da Mata, nesta cidade de Bauru. Autoria Guilherme Berriel Cardoso. Moção 089/24, dê aplauso à empresa Pelizaro Plásticos, na pessoa do senhor Adelir Pelizaro, pelo exemplo notável de crescimento e inovação no setor de componentes plásticos para baterias automotivas e pela sua trajetória e de sua família, que é inspiradora e demonstra o valor no trabalho árduo da ética, da visão do futuro, de autoria do vereador Biratã Castro Sanches. Moção 090/24, de aplauso ao trompetista clássico americano Philip Smith, pela presença e prestígio ao município de Bauru no Festival Internacional de Trompete. Autoria vereador Milton César de Souza Sardim. Moção 091/24, de aplauso ao pastor Germano Castiglione, pela brilhante e vencedora trajetória de vida, vereador Marcelo Roberto Afonso. Moção 092/24, de aplauso ao projeto Viva, em nome da senhora Luciana Marçal da Silva e toda a sua equipe, por todo empenho, dedicação e amor investidos no trabalho e pelos inúmeros benefícios trazidos à vida dos pacientes oncológicos e suas famílias. Autoria Biratã Castro Sanches. Os referidos processos, então, em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis para essa comissão, os contrários queiram se manifestar, aprovado. Passaremos agora às explicações pessoais. Pede a palavra, na explicação pessoal, doutor Segala. Abre mão. Próximo na explicação pessoal, vereador Júlio. Abre mão. Próximo na explicação pessoal, vereador Borgo. Pede a palavra, terá 5 minutos. Senhor presidente, eu estava lembrando agora daquela música, acho que do Erasmo Carlos, Pega na Mentira. Pega na mentira. Presidente, o vereador fez uma emenda à lei orçamentária do ano que vem, no valor de 7 milhões de reais, para a criação de um hospital público para atendimento de baixa e média complexidade no município de Bauru. E indica a fonte originária, que é a fonte 10.11.15.451, tirando da infraestrutura, né? Porque já que está sobrando dinheiro para asfalto, vamos tirar um pouquinho para cuidar de vidas. Então está aqui. Essa emenda, senhores vereadores, ela faz parte da lei orçamentária que está no artigo 68, onde diz o seguinte, artigo 68, implantação de hospital público municipal de atendimento de baixa e média complexidade médica, inclua na ação 1005, investimento, enfim. Tem a emenda para a criação do hospital. Detalhe, viu? Porque já tinha uma outra emenda no orçamento de 2023, mas a prefeita não quis. Ela não quis criar o hospital municipal, a emenda tinha. Aí, novamente, nós fizemos a emenda agora para o ano que vem, no valor de 7 milhões. A prefeita vem e veta os 7 milhões para a criação do hospital municipal. E o que ela diz? Primeiro, que fere a independência e a harmonia dos poderes. Segundo, que há vício de iniciativa, mentira. Terceiro, ela fala, não há fonte de custeio. Mentira. Está aqui, ó. A fonte de custeio originária será
a 10, 11, 15, 451, investimento em infraestrutura. Então, mentira, prefeita. Como é que a senhora veta, falando que não tem a fonte de custeio? Está aqui, ó. Outra coisa, prefeita, a senhora diz que não está na lei, no plano plurianual. Além disso, o dispositivo em voga não aponta a fonte de recursos financeiros necessária à execução das ações nelas inseridas. Mentira, tá? A senhora mentiu, porque a fonte está aqui na minha emenda. E não demonstram, olha aqui a gravidade, e não demonstram sua compatibilidade com o plano plurianual em desacordo com o exigido no artigo 174. Aqui está o mais grave. É verdade, prefeita, que a emenda está em desacordo com o plano plurianual? A emenda para a construção do hospital municipal está em desacordo. A senhora disse que está em desacordo com o plano plurianual? Então, como é que a senhora disse que vai fazer o hospital municipal? A senhora mesmo está dizendo que não está inserido no plano plurianual. Então, quer dizer, é uma grande farsa, é uma enganação. Não se brinca com saúde, prefeita. A senhora já enganou a população de Bauru quando disse que ia comprar aquelas vagas de UTI infantil na Beneficência Portuguesa. E crianças morreram esperando atendimento. A senhora brinca com a cidade quando não vai atrás dos 21 milhões da Uninove, que, por sinal, tem 40 consultórios lá parados. Mas a senhora está esperando ir lá para o período eleitoral, para fazer graça. E a população aguardando. Mas então está aqui. A prefeita vetou a emenda de 7 milhões para a construção do hospital municipal, mentiu dizendo que não tinha indicação da fonte de custeio e disse que não está no plano plurianual. Se não está, prefeita, a senhora também não poderia construir. Mas como a senhora não vai construir nada, a senhora não se preocupa com isso, né? Próximo vereador, vereador Marcelo. Pede a palavra. Terá 5 minutos. Mudando de assunto, o que nós temos que fazer aqui sempre é fiscalizar, ser atuante. E aproveitando aqui para atualizar a Vale do Iguapó, se der tempo, eu vou falar um pouco de Ibiriçá. Em torno de 3 anos, 7 meses, estivemos ali mais de 20 reuniões no Vale do Iguapó. E sempre o mesmo problema. Tivemos aqui falas, né, sobre o Vale do Iguapó, já 2 vereadores falando, e só vou atualizar aquilo que também venho falando e promovendo de reuniões. E trazer transparência, porque enquanto nós não tivermos aqui o plano diretor, o Vale do Iguapó vai ser a mesma demanda e as mesmas reclamações. Mas como todo fato a gente tem de trabalho de rua e como comprovar, então quero aqui só fazer uma ilustração e trazer a transparência da verdade do Vale do Iguapó, né? Situação como iluminação, água, lixo, coleta de lixo orgânico, regularização dos lotes. Ali também não tem nenhuma UBS, também linhas de ônibus coletivas ali também. Então, são os mesmos problemas que todos os vereadores aqui são acionados. E cada vereador trabalha de uma maneira diferente. Então, atualizando tudo isso, e também tem uma informação de 2018 pela Secretaria de Obras, na época, para então o promotor Henrique Ribeiro Varonês, da verdade o que pode ser feito no Vale e as ruas que realmente é responsabilidade do município. Enquanto não tiver o novo plano diretor, não tem como fazer nada além do que está sendo feito lá. Então, a transparência acima de tudo. Em 2021, pode pôr para mim, TV, são 13 reuniões, acredito que foi mais de 20, mas eu vou só pontuar rapidinho. Você tem como pôr nas fotos? 2021, fotos de demandas, está aí, mais uma. 2022, sobre ônibus coletivo, que fizemos ali. Coleta de lixo em 2021. 2022, mais uma de infraestrutura. Pode pôr, no. Em 2022, mais uma de infraestrutura, está aí. Em 2021, logo no começo do mandato, estivemos ali com o Poder Executivo e várias secretarias.
nesse momento aí. E tem um vidinho ali que vai entender bem o que nós estamos falando aqui. Por favor, TV, põe aí, só para a gente recordar. Com mais de 40 anos de existência, o local possui problemas de ordem legal por conta da sua origem como loteamento. A questão central é essa demanda que inclusive já está no Ministério Público, ou esteve no Ministério Público, que para qualquer que seja a direção que a Prefeitura queira tomar nesse sentido, precisa consultar o Ministério Público, é isso? Sim, porque já há procedimento instaurado no Ministério. Então, assim, qual a nossa sugestão, enquanto CEPLAN, inclusive por também sugestão da prefeita municipal, de que a gente agende uma reunião no Ministério Público para que a gente saiba o status quo, como que estão as coisas relativas ao Vale do Igapó, né? Então, para saber questões, por exemplo, da água, do lixo, mesmo da sinalização, dos acessos. Acho que nós precisamos, primeiro, desvendar como está a situação. A gente não consegue se comprometer sem entender todo o processo que já está em andamento, o que está atualmente acontecendo junto ao Ministério Público. Então, acho que a visita foi mais consultiva para ouvi-los. Então, voltando aqui, então está aí o secretário da CEPLAN, que eu ouvi falar que vai ter reunião novamente, mas não vai sair daquilo. O plano diretor não tem, então agora o Ministério está aqui. 2018, pode pôr para mim, TV? Volta isso aí, mais são aí, Vale do Igapó. Vai dar sequência, por favor. Vale do Igapó, vamos lá. Mais uma, Vale do Igapó, mais uma, Vale do Igapó, Vale do Igapó, Vale do Igapó. Para aí nessa aí na última, volta, por favor, que eu vou voltar a falar nisso aí, para deixar, por favor. Então aí está uma reunião no Ministério Público também em 2022, após esse vídeo. E olha só, olha lá, os moradores ali. Então, nós somos acionados ali e estamos trazendo a verdade e a transparência. Então, estivemos lá 3 anos e 7 meses, são mais de 25 reuniões em loco e resolvendo algumas coisas de infraestrutura que realmente dá, que é coleta de lixo, sinalização de solo e linha de ônibus. O resto é difícil. Agora, vamos lá. O ofício, por favor, TV, que eu disse agora, ó, 2018, então, o secretário Ricardo Zanini, que emitiu para o Ministério Público, o Varonese respondeu, pode pôr a próxima. Então, está aí, para todos a transparência. O que pode ser feito hoje no Vale do Igapó? Vale do Igapó 8, Alamedas da Maratona, quadra 10, Alameda da Pesca, quadra 10, é a que pode fazer alguma coisa lá de infraestrutura. É o que pode fazer. O que o resto, o condomínio tem um processo no Ministério Público. Nós fomos lá e teve até uma desavença ali entre os moradores e o promotor. E o promotor falou assim, vocês querem que eu pare com esse processo ou não? Então, não tem o que fazer. Enquanto não sair a dependência ali do proprietário loteador do Vale do Igapó, com que o município está entrando, com recurso, não tem como. E o plano diretor não está pronto aqui, está atrasado. Já foi falado aqui, não vai passar ainda esse ano. Então, vamos lá. E no Vale do Igapó 2, de Bauru, que está a linha de baixo lá, ó, as ruas Alamedas, Carlão, Saci, Arthur, Jandaia, Uru, Arpédia, Cançã, Irini, Sombreador, Periquitos, Berinjelas, e assim vai. Então, são mais 12 ruas ali, no Vale do Igapó 2, que pode sim aí, ó, esse documento aí é aqui o município de Bauru. Então, do resto que for falado para quem mora no Vale do Igapó, não existe. Então, estamos aí mostrando com fatos e argumentos e reuniões públicas também aqui nessa casa, como também em loco a verdade. Então, e 3 anos e 7 meses indo no Vale do Igapó de verdade, né? E também passamos ali de bike todo final de semana. Então, fica aí a verdade para o morador de Vale do Igapó, quem é a transparência e que muitos que participaram em reunião, isso é a verdade. Enquanto não tiver a legalização do plano diretor e não tiver esse processo no Ministério Público, fica difícil, como tem outros bairros na cidade. E eu ia falar de Tibiriçá aqui, que também 3 anos e 7 meses, isso 3 anos e 7 meses indo em Tibiriçá. Põe só o primeiro para me finalizar, tá aí, que é importante isso daí. Em questão lá de infraestrutura e principalmente da guarda lá, que tem uma desapropriação para estar saindo. Então, fica aí esse recado também para os moradores de Tibiriçá. Tivemos lá 3 anos e 7 meses falando de Tibiriçá. Então, fica aí a transparência do trabalho. Eu acho que é isso que a cidade precisa. Deus abençoe, presidente. Obrigado, vereador. Coronel Meira. Vereador. Dispensa o uso. Vereador Locadora. Dispensa o uso da palavra. Vereador Estela. Pede a palavra e terá 5 minutos. Preciso falar ainda de 2 outras audiências e reuniões que nós temos marcado.
Mas antes queria comentar a fala do vereador Marcelo. Eu não sei se o senhor estava falando para o vereador Júnior, que me antecedeu e falou sobre o Vale do Igapó, ou se estava falando sobre o meu comentário do Vale do Igapó. De qualquer maneira, é muito importante que a gente tenha aqui a tranquilidade de dizer que os debates em torno da cidade e de N itens que envolvem a questão estrutural e estruturante da cidade não é reserva de mercado de nenhum vereador. Não é? E seja 3 anos, 6 anos, 10 anos discutindo, tanto que tem vereadores aqui que de mandatos anteriores discutiam alguns temas. Isso não dá para eles, não é, reserva de mercado. Né? A gente não cria esses guetos para criar pauta exclusiva e direcionada. Então, não sei se era para mim, se era para o vereador Júnior, o Júnior que fale por ele. Por mim, eu entro nos temas que a população chama. Então, se eu estou indo buscar processo e vou entender, é porque tem vereador que me procurou, cidadão que me procurou. Se tem, é porque, de alguma maneira, para qualquer outro vereador que discute o assunto, esse cidadão não se sentiu contemplado de alguma maneira. Não é? Isso está dentro da lógica e da naturalidade com que se dá o processo de atuação de cada um dos parlamentares. Não é? Acho absolutamente desnecessário essa briga por quinhão, inclusive de questões que não estão resolvidas. E eu quero discordar, vereador Marcelo. Não é porque nós não temos a lei de usurpação do solo do plano diretor que muito não se pode andar. É o mesmo debate da prefeita sobre o PCCS. Calma que isso aqui eu vou deixar para a revisão geral do plano de cargos, carreiras e salários. Mas quando quer, manda modificações, como mandou na lei do piso do magistério e incutiu muitos itens do PCCS. Assim também ela faz em relação, e não foi só ela, né? Prefeitos que a antecederam também mexeram com a lei de usurpação do solo e o plano diretor, através de medidas específicas. Vai criando, sim, um Frankenstein da infraestrutura urbana, mas isso não significa que esses prefeitos não o fizeram. Não é? E no caso pontual daquilo em que fui procurada, para além desse debate mais amplo da regularização do espaço, há um debate sobre a situação que efetivamente colocou num espaço subjúdice a situação daqueles que querem pagar os seus impostos e que estão vagando até que o município tome uma resolução mais efetiva. E, neste ponto, por exemplo, diferentemente do colocado aqui pelo vereador Marcelo, as informações que temos, por isso que eu estou indo buscar, porque também só falar não adianta, não é? As informações que tem é de que andou-se nos debates jurídicos, administrativos e junto ao cartório. Quero saber até que ponto. Dito isso, nesses 2 minutos, falar aqui das 3, então, últimas audiências e reuniões públicas que nós já temos, ou pelo mandato ou pela Comissão de Fiscalização e Controle, mormente pela Comissão de Fiscalização e Controle, previsto para os próximos dias. Além daquelas já nominadas aqui, do dia 6 de agosto, sobre a Secretaria de Negócios Jurídicos, dia 7, sobre os preparativos do Carnaval, do dia 7 à noite, reunião pública sobre o piso do magistério e a Lei 7799, dia 8 às 19, sobre as escolas cívico-militares, dia 13 de agosto, sobre a terceirização da UPA do Meridote e a mudança na funcionalidade da UBS Vargem Limpa. As outras 3 são, dia 16 de agosto, às 9 horas, audiência pública sobre a vigilância patrimonial no seu sentido mais amplo, inclusive os desdobramentos, que imagino já se haverá, em torno do certame, né, o pregão 90162 de 24, da ordem de quase 10 milhões de reais. Dia 27 de agosto, às 9 horas, discussões de ações das políticas públicas voltadas no âmbito do município ao tratamento da fibromialgia. Fizemos 2 reuniões aqui com a linha de frente de algumas entidades. A cidade tem 2 leis, a 7218 e a 6487, mas que dão um debate muito superficial e não aprofundado sobre as necessidades que estas pessoas têm e sofrem, porque o número de pessoas restritas ao trabalho é muito grande, não só dentro da esfera do poder público, mas também na iniciativa privada. E no dia 30 de agosto, às 9 horas, reunião pública
sobre as ações de saúde pública no cuidado da diabetes e os efeitos da doença no cotidiano da população. Aqui é um debate interessantíssimo que, via técnicos, né, de alguns cursos privados ou públicos, nós fomos chamados a atenção sobre a necessidade de inclusão na atenção à saúde primária, atenção à saúde básica, dos cuidados com o pé diabético, que poderia, como já é em muitos municípios, ser evitado, não é, a amputação em situações de sequela ou de maior gravidade, com a adoção dos cuidados da podologia, que há muito deixou de ser vaidade ou luxo, mas é também questão de saúde pública, sim. Obrigado, vereadora. Explicação pessoal ainda escrito, o vereador Guilherme Berriel pede a palavra e terá por 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, olha, eu não consigo entender o padrão comportamental da atual gestão da prefeitura, da prefeita. Estava tendo a reforma do calçadão, né? A empresa, diante de tantas adversidades, não sei o que aconteceu, abandonou a obra, enfim, parou a obra. Daí a prefeitura vai e aciona o contrato, porque tudo tem prazo, e não foi, e acionou o contrato a empresa, acionou a empresa na justiça. Então, aí, nesse ponto, ela levou certo, ela cumpriu o contrato. Daí chega na FADEP, viu, vereador Estela, que está fazendo o PCCS da prefeitura, que era para ter entregue dia 10 de julho, desculpa. E não entregou. Está na fase 2 ainda, de 4 fases, se eu não me engano. Está na fase 2 ainda. E a prefeitura passa a mão na cabeça da FADEP. Você entendeu? Porque no contrato que teve na reunião aqui da Comissão de Fiscalização e Controle, tem multa diária. Então, quer dizer, quando interessa, não cumpre o contrato. Quando interessa, cumpre. Para a empresa que estava fazendo a reforma do calçadão, que abandonou a obra, para mim não interessa. Se assinou o contrato, tem responsabilidade. Senão, não assinasse o contrato. Não é obrigado. A empresa não é obrigada a pegar o contrato. Agora, se assinou, tem que cumprir. Se saiu fora lá do calçadão, a prefeitura acertadamente acionou a empresa. Agora, esse padrão de comportamento que não dá para entender. Eu gostaria, assim, porque tem horas que cumpre o contrato, tem horas que não cumpre o contrato, então é complicado tudo isso, né? É complicado tudo isso, né? Mostra o despreparo, né? Despreparo do governo, com certeza. Porque a FADEP faz o que quer. O duro é ver os servidores, né, que trabalham por comida, que estão esperando o PCCS para tentar melhorar alguma coisa e nada acontece, né? Então é uma pena esse descaso, né, do governo atual com o servidor, né, de poder permitir tudo isso em relação ao PCCS, né? E uma posição fraca da prefeitura em relação à empresa FADEP. Tá? Obrigado. Obrigado, vereador Guilherme. Nós não temos aqui nenhum minuto de silêncio inscrito, portanto, nada mais havendo a tratar-se, a presidência dá por encerrada a 26ª sessão ordinária do dia 29 de julho de 2024. Deus abençoe a todos. Às 16h43. Passaremos agora à 9ª sessão extraordinária do dia 29 de julho de 2024. Ao senhor secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Domingues, presente. Benedito Roberto Meira, presente. Chiara Ranieri Baceto, presente. Edmilson Marim da Silva Júnior, presente.
Edson Miguel de Jesus, presente. Estela Alexandre Almagro, presente. Fabiano André Lucas Mariano, presente. Guilherme Berriel Cardoso, presente. José Roberto Martins Segala, presente. Júlio César Aparecido de Souza, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo, presente. Manuel Afonso Lozila, presente. Marcelo Roberto Afonso, presente. Marcos Antônio de Souza. Milton de César de Souza Sardim, presente. Ubiratã Castro Sanches. Vanderlei Rodrigues Júnior, presente. 15 vereadores presentes, acórdão regimental. Declaramos aberta a 9ª sessão extraordinária do dia 29 de julho de 2024. O vereador Júnior Rodrigues invoca a proteção de Deus. Com os demais vereadores, iniciamos os trabalhos às 16h45. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Solicito a dispensa da leitura da ata de sessão anterior por falta de tempo hábil para confeccioná-la. Está em discussão o pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Em votação. Os favoráveis para essa questão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. A seguir passaremos aos oradores inscritos. Atenção, senhores vereadores. Por estarmos no período eleitoral, informo que é conduta vedada ao vereador qualquer manifestação que contenha caráter eleitoral. O primeiro orador inscrito, vereador Antônio Carlos Domingues, que abre mão. Próximo vereador Benedito Roberto Meira, abre mão. Próximo vereadora Chiara, abre mão. Próximo vereador Edmilson Marinho, abre mão. Próximo vereador Edson Miguel, abre mão. Próximo vereador Estela, não abre mão. 5 minutos. Quero aproveitar esse espaço democrático para dar visibilidade aqui. Os dirigentes do Sinergia, CUT, principalmente o coletivo dos aposentados, estiveram visitando aqui os vereadores durante a sessão e nos trouxeram uma manifestação em apoio a uma pesquisa para apuração da satisfação dos consumidores residenciais de energia elétrica em 637 municípios. Isso é sempre por sorteio e, desta vez, Bauru está entre os sorteados. Como nós tivemos muitos problemas esse ano com a concessionária de energia, e como estamos aí em vias de se vencer o período de 30 anos da concessão, é um momento extremamente importante. Eu, inclusive, sugeri à TV Câmara, através do jornalista Nelson Gonçalves, que ouça os representantes do sindicato para fazer essa divulgação. É muito importante e oportuno este momento, não é? Eu vou fazer rapidamente a leitura nesses 4 minutos que temos. As entrevistas serão feitas de 9 de julho a 18 de outubro. A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou na sexta, dia 5, a lista dos 637 municípios em que serão aplicados 28.619 entrevistas para saber qual a satisfação dos consumidores residenciais em relação à prestação de serviços de 103 distribuidoras de energia elétrica. O objetivo é conhecer a percepção do consumidor e estimular a melhoria contínua dos serviços. Essa é a 25ª edição da pesquisa que gera o Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor, IASC. As empresas mais bem avaliadas receberão o Prêmio ANEEL de Satisfação do Consumidor, para destacar as distribuidoras mais eficientes na visão dos clientes. Essas distribuidoras premiadas poderão usar o selo de qualidade como material de divulgação. Os municípios participantes foram definidos em sorteio, através de plataforma virtual Microsoft Teams, no dia 7 de maio último. Há um espaço para consulta no site, com a lista de todos os municípios sorteados. Dá também para se verificar um mapa no site com a visualização da distribuição destes municípios por todo o território nacional e o questionário que está sendo aplicado. Quanto à coleta nos municípios sorteados para as distribuidoras do Rio Grande do Sul, a ANEEL avaliará melhor momento para iniciar a pesquisa por conta da quantidade de municípios em estado de calamidade e em situação de emergência ainda. A pesquisa será desenvolvida pela empresa contratada Qualitest Inteligência em Pesquisa, cujos entrevistadores estarão devidamente identificados
com crachá, uniforme e em veículos com a logomarca da empresa. A fonte deste boletim, que foi distribuído aqui pelos dirigentes sindicais, é a própria ANEEL, em informações tornadas públicas no último dia 9 de julho de 2024. O site é um pouquinho longo, mas vamos deixar aqui. Depois, nas nossas redes sociais, vamos colocar lá também este link para acessar, para facilitar este trabalho que foi solicitado aí pelos dirigentes do Sinergia e que eu considero bastante oportuno que realmente o seja. É o https://www.gov.br/aneel/pt/BR/satisfação-energia-elétrica em 637-municípios. Esse pedido, nós fizemos questão de fazer a leitura na íntegra, acho que realmente é bastante interessante, já que é uma pesquisa oficial, não é? Como empresa contratada a nível nacional, o cuidado das pessoas em saber que essas que vão se apresentar para a pesquisa precisam estar munidas de uniforme, de carro com a logomarca, de crachás, não é? Nós vamos passar todas essas informações aí, e fica aí a sugestão, então, para que a TV Câmara possa ouvir aí os dirigentes que estiveram aqui para fazer a divulgação dessa pesquisa importante. Próximo orador, Fabiano Mariano. Abre mão. Próximo vereador Guilherme. Abre mão. Próximo vereador Segala. Abre mão. Próximo vereador Júlio César. Abre mão. Próximo vereador Borgo. Pede a palavra, terá 5 minutos. Senhores vereadores, vereadoras, eu não poderia deixar aqui de passar o que está acontecendo na Venezuela. O golpe, a fraude, o atentado aos direitos humanos que ocorreu essa noite na Venezuela. A ditadura venezuelana, que tem apoio do presidente Lula e da esquerda, eles impediram observadores internacionais de acompanharem as eleições na Venezuela. Sequestraram jornalistas, prenderam opositores, fecharam as fronteiras para os imigrantes, que de forma heróica acabaram entrando em barcos para atravessar um rio para poderem votar contra o ditador Nicolás Maduro. Tornou candidatos da oposição, como Maria Corina, inelegível. Colocou o exército para ir de manhã, porque lá não é obrigatório o voto, com um fuzil, obrigando a população mais pobre para ir votar em troca de uma cesta básica. Decretou o órgão eleitoral daquela ditadura, decretou o sigilo na apuração dos votos. O nome do ditador, apoiado pela esquerda, pelo Celso Amorim, que, por sinal, um dos poucos, né, que tem passagem livre, trânsito livre na ditadura, Celso Amorim. Maduro, na hora de votar, vai escoltado. Maria Corina, que sequer era candidata, né, porque foi impedida, aclamada pelo povo na rua. Alguma semelhança com algum outro país da América Latina? Ministério Público, agora federal, na Venezuela, acaba de anunciar uma investigação por tentativa de fraude eleitoral contra quem? Contra quem? Contra Maria Corina.
e se reclamar vai preso. Alguma coincidência com o que está acontecendo aqui no Brasil? Hein? Mas aí a maioria das pessoas não ligam, né? Ah, Venezuela. Depois reclama quando chega uma orientação aqui, tem que travar a TV Câmara com medo de não poder expor a livre manifestação do pensamento. A liberdade de expressão. Senhores, senhoras, a continuar desse jeito, não vai ter mais o porquê a gente disputar a eleição. Vão decidir tudo pela gente. Censura, ditadura, perseguição. Tem um jornalista espanhol que foi sequestrado. Como é que a gente pode se calar diante desses fatos? Como é que fica o ministro dos Direitos Humanos? Direitos políticos também faz parte dos direitos humanos. Um golpe que foi dado, e aí aparece lá meia dúzia de gato pingado, lá no Miraflores, com o Maduro lá dançando, que é uma coisa ridícula. Desse jeito, poxa, se todo mundo sabe que o cara vai ganhar na mão grande, que vai ser dado o golpe, que não vai levar em consideração a vontade da maioria do povo, nem faz a eleição. Nem faz. Agora, um papel ridículo que o Brasil está fazendo, conivente com a ditadura. Mas não seria diferente, né? Para quem em 1989 criou o Foro de São Paulo, junto com o Sendeiro Luminoso, junto com o movimento de esquerda revolucionário e junto com as Farc, nós vamos esperar o quê desse povo? Agora, alguma semelhança com o que está acontecendo no Brasil? Próximo vereador Lozila. Abre mão. Próximo vereador Marcelo. Abre mão. Próximo vereador Marcos. Abre mão. Milton Sardim. Abre mão. Vereador Biratã. Abre mão. Este vereador também abre mão. Passaremos agora os processos em segunda discussão. Projeto de lei que institui no calendário oficial do município de Bauru a Semana Municipal do Samba, a ser celebrada anualmente na primeira semana do mês de dezembro. Da autoria da vereadora Estela Almagro, referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis para essa comissão, os contrários queiram se manifestar, aprovado. Próximo processo, 114-24. Projeto de resolução que autoriza a doação de diversos bens da Câmara Municipal à Prefeitura Municipal, de autoria da mesa da Câmara. Referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis para essa comissão, os contrários queiram se manifestar, aprovado. Nada mais havendo a tratar, essa presidência dá por encerrado a 9ª sessão extraordinária do dia 29 de julho de 2024, às 16h58.